Tem sido dias tremendos e poder ver aquilo que o Senhor Ele promete e Ele cumpre em nossas vidas. Quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Diga, eu tenho promessa. Diga, mesmo que eu me cale, a promessa vai falar por mim. Amém? Em nome de Jesus. Quantos têm a expectativa que essa noite tem algo novo de Deus para você? E eu quero começar declarando que o Senhor, Ele transforma as nossas rotinas em algo sobrenatural. Você está pronto para ver a sua rotina transformada em algo sobrenatural? Só Deus pode fazer essas coisas em nossas vidas. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. E Evangelho de João capítulo 2, a partir do versículo 1, ele narra um dos momentos iniciais do ministério de Jesus, lembrando que logo que o Senhor Jesus ele foi levado ao deserto depois do batismo, ali para que ele pudesse ser tentado, e ele começa, depois daquela volta de 40 dias, daquele momento de prova intensa, onde ele firma em Deus, ele começa um ministério extraordinário e sobrenatural. E não por acaso, esse ministério dele começa exatamente restaurando uma família, uma casa, um lugar. Diga comigo, lugares restaurados, corações curados. Deus tem cura para o seu coração. Amém? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Diga para quem está do seu lado, siga a instrução. Mas olhe para essa pessoa como um profeta e diga, siga a instrução. A instrução que nós seguimos constrói, determina o futuro que nós vamos construir. Olha o que Maria diz, seja o que for, amém? Seja o que for que ele vos te pedir, façam. Façam. Mesmo que vocês não entendam, façam. Quando nós recebemos uma direção dos céus, nós não precisamos entender, nós só precisamos obedecer. Diga comigo, obedecer. E ali estavam 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse aos serviçais, enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse, tirai água agora um pouco e levai-o ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem, os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Diga amém. Pai, nós queremos te agradecer por esses 3 dias. Sabemos que as suas palavras são espírito e vida. E nós te pedimos, revela-nos em que espírito o Senhor visita-nos nesta noite. Abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento. Que o Senhor possa, Deus, usar a minha vida, mas também eu te peço que o Senhor possa abençoar a minha vida e que, através da tua bênção em mim, Senhor, e possa transbordar na vida do teu povo, Pai. Que os céus se abram nesse lugar, rasga os céus sobre a Araguaína e que essa noite o teu milagre, Pai, ele possa ser uma realidade na vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós precisamos entender que
O primeiro milagre de Jesus, ele não foi a cura de um enfermo, não foi a libertação de um endemoniado, foi algo discreto, porém profundo, transformar água em vinho em uma festa de casamento. É importante a gente entender que naquele contexto da cultura hebraica, os casamentos duravam 7 dias. Então, tinha que ter suprimento para 7 dias. Vinho, tudo que se precisa dentro de uma festa. Mas aconteceu um imprevisto nessa festa. O vinho acabou no meio da festa. Aquilo poderia se tornar uma ferida imensa para uma família que estava iniciando, para aquele casal, para aquele menino, para aqueles pais. Mas naquele lugar onde o imprevisto aconteceu, algo também aconteceu. A família convidou Jesus. A família chamou o Senhor para aquela festa. O Senhor, ele era o convidado. E porque ele estava naquele lugar, o imprevisto que veio para trazer dor foi transformado em um grande milagre. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Imprevistos podem acontecer na vida de cada um de nós, mas aonde o Senhor Jesus está, esses imprevistos são oportunidades para grandes milagres nas nossas vidas. Imprevistos podem acontecer no casamento, imprevistos podem acontecer na vida pessoal, na vida profissional, ministerial, na saúde, mas aonde o Senhor está, esses imprevistos podem se transformar numa grande oportunidade de milagres, desde que nós estejamos abertos para receber as instruções e seguir aquilo que o Senhor, ele nos fala. Queridos, parece simples à primeira vista, mas carrega verdades espirituais poderosas sobre transformação, obediência, presença e propósito. Transformação, obediência, presença e propósito. Essa passagem nos mostra que quando Jesus é convidado, até o comum se torna extraordinário. Até as coisas mais comuns, elas podem se tornar extraordinárias. Deus deseja transformar áreas secas e rotineiras da nossa vida em fontes de alegria, em fontes de abundância, em fontes de glória, se permitirmos que Ele esteja presente e tomemos os passos certos de fé. Quando nós olhamos para esse texto, há 4 pontos principais que eu quero chamar a atenção aqui nessa noite. O primeiro deles é que a presença de Jesus é o princípio de toda transformação nas nossas vidas. A presença dele, não apenas o conceito, mas a realidade, trazer essa consciência de que ele está ali. A Bíblia diz em João 2:2, Jesus e seus discípulos foram convidados também para este casamento. Jesus, ele não força a entrada, ele transforma onde ele é convidado. Há áreas da sua vida aonde ele ainda não foi convidado, porque ele não força. Ou ele é convidado, ou ele não entra. O diabo é um ladrão que ele arromba, ele entra. Mas Jesus, ele entra nos lugares que ele é chamado, os lugares que são preparados para ele. Muitas vezes nós temos áreas das nossas vidas que nós dizemos, isso é só para mim. Isso aqui eu dou conta, isso aqui é minha responsabilidade. E exatamente nesses lugares, quando os imprevistos chegam, aonde está Jesus? Aonde ele está? Porque se ele não é o convidado, se ele não é aquele que está presente, pode ser que durante desses imprevistos você não possa experimentar milagres. Sem a presença dele, tudo corre o risco de acabar, inclusive o vinho da alegria. O segundo, toda crise nas nossas vidas revela a necessidade de um milagre. Diga comigo, toda crise na sua vida revela a necessidade do milagre. O versículo 3 diz, o vinho acabou. Então, a crise, ela pode se tornar na sua vida dependendo se o Senhor está ali num ponto de virada. E hoje eu quero profetizar aqui nesse lugar
que há um ponto de virada na vida de muita gente aqui, há um ponto de virada no seu casamento, há um ponto de virada na sua casa, há um ponto de virada na sua vida pessoal, na sua saúde, porque quando a crise aparece e Jesus está presente, aquilo que era para ser o fim, é o começo do melhor tempo da nossa vida. É só o começo do melhor tempo. Sabe, quando o vinho acaba, revelamos aonde estamos colocando a nossa confiança. Quando acabam os suprimentos, quando finaliza aquilo que nós colocamos toda a nossa confiança, é isso que revela aonde está colocada a nossa confiança. O fim do vinho natural foi o começo do vinho celestial. O fim do vinho natural foi o início do melhor vinho para a vida deles. O fim daquilo que foi o esforço humano, agora abriu a oportunidade para o milagre de Deus entrar naquela casa, para o milagre de Deus entrar naquela geografia. Tem um milagre de Deus preparado para entrar na sua vida, na sua geografia, porque quando aquilo que é o nosso esforço acaba, entra o milagre do Senhor, se Jesus está presente. Sabe, queridos, hoje quando nós estávamos aqui antes do culto, orando, consagrando essa estrutura toda para o Senhor, a palavra que o Senhor me deu, quando nós estávamos ali fazendo a remissão, foi Isaías 35. Isaías 35 diz: o deserto e a terra seca florescerá. O Senhor vai fazer com que floresça o ermo da sua vida. O Senhor vai fazer com que um rio se abra no meio do seu deserto e um caminho aonde não existia, o Senhor vai abrir esse caminho. Um caminho que nem o louco vai errar ele, mas o imundo não pode passar por ele. Um lugar onde o chacal, onde os predadores não poderão encontrar. O Senhor diz: eu estou transformando a sua realidade. Eu estou transformando esse lugar. Eu estou fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Eu posso fazer o seu deserto um lugar frutífero. Eu posso fazer um lugar de sequidão num rio que vai abrir um novo caminho. Eu posso abrir uma porta onde ninguém pode abrir, porque eu sou o Senhor, e antes de mim nenhum outro haverá, e depois de mim não haverá outro. Então, quando o Senhor ele traz os milagres, ele transforma aquilo que parece que não tem transformação. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jairo. E Jairo era o chefe da sinagoga. Veja que ele era o homem que cuidava da estrutura religiosa da época. Mas os religiosos daqueles dias não criam em Jesus. Os religiosos daqueles dias não criam que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Deus Emanuel, que ele era o Deus conosco. Os religiosos daqueles dias não acreditavam que aquele homem que estava abrindo os olhos aos cegos, expulsando demônios, ele vinha de Deus, a ponto deles chamarem Jesus de aquele que trabalhava debaixo da direção de Beelzebul, do maioral dos demônios. Mas quando Jairo, ele encontrou um imprevisto na sua vida, quando ele encontrou o fim do seu vinho, porque agora a filha que ele tem de 12 anos, chamada Talita, ela adoece. A religião não tem resposta. Aqueles que tanto dizem que Jesus não tem resposta. E agora Jairo entende, ele tem a resposta. E se ele tem a resposta, ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jairo sai da sua casa, ele rompe todas as barreiras, ele chega diante de Jesus e ele se prostra diante dele e o adora. Escute, nenhum judeu adora aquele que não é Deus. Quando Jairo se prostra diante do Senhor Jesus e adora, ele está dizendo: eu sei que tu és o Machia, eu sei que tu és o Filho do Deus vivo, eu sei que tu és o Deus Emanuel, eu sei que a religião que eu sirvo diz que tu não és ninguém, mas eu sei que só tu tens as palavras de vida eterna, eu sei que só tu podes mudar a minha história, eu sei que a minha crise pode ser o ponto de virada na minha vida. Então, Jesus, vamos comigo na minha casa.
Sabe, queridos, aquele momento, Jairo, ele quebra tudo. Algo eu posso dizer para vocês. Eu não acredito que ele continuou chefe da sinagoga, porque os sacerdotes devem ter dito para ele: você não tem mais lugar aqui. Mas para ele não tinha lugar melhor do que estar na presença do Senhor, porque a religião não resolveu o meu problema, porque o sistema que eu vivo não resolveu o meu problema, mas aquele que a religião rejeita, ele vai entrar na minha casa, e quando ele entrar na minha casa, um ponto de virada vai acontecer, um milagre vai acontecer. O meu vinho acabou, mas ele vai trazer o vinho sobrenatural. Jairo, agora ele está indo com Jesus. 12 anos, uma menina está morrendo em casa. 12 anos, uma menina com tanto futuro está perdendo a vida. Mas quando ele está passando ali pelaquela região de Betânia, a Bíblia nos conta que uma mulher que há 12 anos morria cada dia um pouco. Uma mulher que há 12 anos sangrava. Uma mulher que perdia, Júnior, a cada dia um pouco mais da vida. Um pouco mais da esperança, Tony. Um pouco mais do vigor, da resistência. Ela ouviu falar. Ela o quê? Diga comigo, ouviu falar. E o que ela ouviu falar? Aquilo que gera fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu falar, entrou no coração dela, e agora ela começa a falar daquilo que ela ouviu falar. Ela começa a ouvir que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele transforma, e ela sai da casa dela, e ela diz: hoje é o ponto de virada na minha vida. Há 12 anos eu gasto tudo o que eu tenho com os médicos, e ninguém resolve, mas hoje, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu serei curada, eu serei restaurada, a minha vida vai mudar. Ela não disse: se eu chegar e ele orar por mim. Não. Sabe por quê? Porque aquela mulher sangrava, e a religião dizia que se aquela mulher sangrando tocasse num homem, ela teria que ser apedrejada. Ela teria que ser apedrejada. Uma mulher como aquela vivia pior do que leprosos, porque os leprosos tinham lugar aonde outros leprosos se juntavam, mas nem lugar para ela se juntar com outras mulheres sangrando ela tinha que ficar isolada, ela tinha que ficar fechada, ela não podia atravessar, ela não podia ir para o lugar onde tinha homens, onde tinha pessoas. Mas naquele dia ela disse: hoje a minha vida vai mudar, hoje a minha vida vai mudar, porque se eu conseguir tocar somente na orla do manto dele, eu serei curada. Você não está entendendo? Tem gente aqui que já está tocando no Senhor. Tem gente aqui que veio mais do que assistir um culto. Tem gente aqui que veio mais do que participar de uma reunião. Porque quando nós estamos determinados, os céus começam a se mover, os céus começam a olhar. Jairo foi até Jesus e disse: vai na minha casa. Mas aquela mulher não podia fazer esse pedido. Já que eu não posso pedir para ele ir na minha casa, eu vou tocar nele e eu vou arrancar virtude dele. E hoje eu serei curada. Talvez você não esteja entendendo. Tem fé, pastor Fábio, suficiente para a gente levar Jesus para a nossa casa. Mas tem fé que arranca o milagre, mesmo quando ele não vai. Tem fé, Rodrigo, que faz a gente entrar numa fila de oração e crer que quando o profeta bota a mão na nossa cabeça, nós somos curados. Mas tem fé, Anderson, que eu nem espero que alguém coloque a mão na minha cabeça, porque eu já toco no milagre e eu arranco o milagre para a minha vida. Quando aquela mulher toca no Senhor Jesus e toca apenas na orla do manto dele, ele grita: alguém me tocou. Por quê? Que história é essa?
Jesus disse: porque eu senti que de mim saiu virtude. Porque de mim saiu um milagre, porque eu senti que alguém arrancou. Queridos, pastora Cardene, a fé é capaz de arrancar o milagre do céu para a terra. A fé é capaz de arrancar o milagre do Senhor Jesus para nós. A fé é capaz de, mesmo quando nós não recebemos uma oração, agarrar essa bênção e trazer para nós. Jesus disse: alguém me tocou diferente aqui. Jesus disse: alguém me tocou. Você não está entendendo? Ele está hoje aqui. E se tem alguém aqui tocando nele de forma diferente, se prepare, porque tem virtude dele fluindo aqui nesse lugar. Alguém me tocou. E aquela mulher disse: fui eu. Jesus disse: curada você já estava. Agora você também está salva. A tua fé te salvou. Sabe, queridos, agora olhem para mim. Enquanto estava tendo tudo aquilo, Lúcio, alguém chega para Jairo e diz: tua filha morreu. Acabou. Deixa Jesus embora. E Jesus olha para Jairo e diz: tão somente creia. O que ele disse? Tão somente creia. O que o Senhor diz para você nessa noite? Tão somente creia. Vamos lá para a tua casa. Hoje ele vai entrar em muita casa aqui, queridos. Talvez você recebeu alguma notícia hoje dizendo: olha, não tem mais jeito. O que está lá não tem mais jeito. Mas eu venho hoje aqui dizer da parte do Senhor Jesus: tão somente creia e continue com essa determinação de levar a Ele aonde você precisa de um toque dEle. Porque quando Ele chega, a morte tem que bater em retirada. Quando Ele chega, a dor tem que ser curada. Quando Ele chega, a escassez tem que ser arrancada. Quando Ele chega, o natural se transforma em sobrenatural. Então não desista de levá-lo para situações que você precisa de um toque, porque Ele está pronto para fazer o extraordinário na sua vida. Quantos aqui creem? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Ele tem o extraordinário para a sua vida. Ora, baixuriandele camadas. Sabe, queridos, esse texto diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, eles já tinham preparado tudo para a morte. Os judeus levam tão sério esse negócio de chorar em velório, que eles contratam choradeiras para puxar o choro. Diga para quem está ao seu lado: você que está contratando choradeiras, eu tenho uma palavra para você. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas quando Yeshua, o sol da justiça, o amanhecer de um novo tempo, a estrela mais brilhante da manhã, quando ele chega, o choro sai e a alegria entra. A alegria entra. Meu Deus! O povo estava tudo preparado, porque você sabe que fé é certeza, diga certeza. Mas fé é fé. Fé não é só nas coisas de Deus. Tem gente que está aplicando fé na derrota. Tem gente que está aplicando fé na perdição. Tem gente que está aplicando fé na mentira do diabo. Hoje eu venho quebrar a mentira do diabo e eu quero trazer a verdade, porque a verdade, ela liberta a sua vida. Aplique fé na palavra de Deus. O que o diabo tem falado para você? Que não tem mais jeito, que a festa acabou, que não tem mais onde comprar vinho, que acabou essa história, e você está aplicando fé na mentira do inimigo. Você começou a falar da sua derrota,
Você começou a multiplicar aquilo que o diabo colocou no seu coração. Hoje eu venho aqui para dar uma palavra para você. O Senhor é a verdade, e a verdade liberta as nossas vidas. Conheçam a verdade de Deus e ela vai libertar vocês. O salmista declara no Salmo 46 que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro como? Diga presente. Carla, socorro para agora. A gente precisa de socorro é para agora, pastor Fábio. Não é para amanhã, não é para depois, é para agora. E ele é socorro bem presente. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e tudo se dissolve. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Escute. Você que tem falado que está em guerra, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor põe termo à guerra até os confins da terra. Ele queima os carros no fogo. Ele despedaça a lança. Ele quebra todos os arcos e flechas. E ele diz, fiquem tranquilos, porque eu sou Deus e sou exaltado acima de todas as nações. Quantos creem nessa palavra? Dê um aplauso bem forte a vocês. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite. A crise não é sinal da sua derrota. É sinal de que algo novo pode começar na sua vida. A crise não é um ponto final na sua história. É apenas um ponto e vírgula para a melhor história de Deus começar na sua vida. Tem o vinho sobrenatural chegando para você. Terceiro que esse texto me chama a atenção é que a obediência antecede a manifestação da glória. Diga comigo, a obediência antecede a manifestação da glória. João 2,5 diz, fazei tudo o que ele vos disser. Maria apontou o caminho. Agora, eles precisavam ouvir e obedecer. E o que aquela família precisava? Vinho. E o que eles tinham? Água. O que a família precisava? O que eles tinham? 2 Reis capítulo 4, conta a história de uma mulher, que era mulher de um homem de Deus. E esse homem de Deus morreu. E quando esse homem de Deus morreu, ela ficou endividada. E agora, os credores vieram até ela. E como ela não tinha recursos para pagar, eles disseram, amanhã a gente virá buscar os seus 2 filhos e vamos lançá-los na prisão até que a dívida seja paga. No desespero, aquela mulher corre para o profeta. Ela vai até Eliseu e ela diz, Eliseu, teu servo, o meu marido, serviu a vida inteira aqui nessa escola profética. E ele morreu. E ele não me deixou herança, ele me deixou dívidas. E agora o credor está vindo para buscar os nossos filhos. E eu não posso viver assim. Mas olhe para mim, o que aquela família precisava? Diga vinho. O que eles tinham? Água. O que o profeta pergunta para ela? O que você tem em casa? E ela diz, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Diga comigo, o meu nada
pode se transformar no meu tudo quando eu coloco nas mãos do Senhor. Guarde uma coisa, Deus não multiplica nada. Porque mesmo o seu nada ainda é alguma coisa que colocado diante de Deus vai ter uma grande multiplicação. O profeta agora dá uma instrução para ela e diz: volta para casa, reúne teus filhos, pede vasilhas emprestadas, entra no teu quarto e pega a tua botija de azeite que você diz que é nada e começa a derramar o teu nada, porque quando o teu nada for derramado nessas vasilhas, o Senhor vai operar um milagre e essa botija de azeite será a produção de toda a necessidade para a tua casa. Tudo aquilo que você precisa está nessa botija, está nessa direção. Façam isso. E enquanto aquela mulher ia derramando a botija naquelas vasilhas vazias, o azeite não parava, o azeite não parava, o azeite não parava. E de repente ela disse: tem mais vasilha? Alguém disse: não tem mais. O azeite parou. Agora ela vai até o profeta e diz: estou com a casa cheia de azeite. Ele disse: agora vende, paga as tuas dívidas e vive do restante. E o que ela foi fazer? Vender. Veja a instrução. Pede vasilhas emprestadas. Ela pediu. Derrama o azeite. Eles derramaram. Eles tinham um dia. Eles tinham um dia para resolver esse problema. Mas ela seguiu a instrução. Em um dia, o azeite que era nada encheu vasilhas. Em um dia, as vasilhas cheias de azeite se transformaram em dinheiro. Em um dia, a dívida foi paga, porque o milagre de Deus entrou aonde a crise se instalou. Você está entendendo isso aqui, queridos? E por que o milagre entra? Porque onde tem voz profética e gente disposta a obedecer, tem milagre de Deus para acontecer. Você não entendeu? Aonde tem voz profética e gente disposta a obedecer, tem milagres para acontecer. E esse lugar aqui é um lugar de milagres, queridos. A gente está aqui nesse local há 3 meses atrás. Isso aqui era um lugar sem forma e vazio. Eu vinha pregar aqui, eu suava, agora eu estou com frio. Deus vai fazendo coisas tremendas aqui nesse. Então veja, aonde tem voz profética e gente disposta a obedecer, tem milagres para acontecer. Quantos creem que tem milagres para acontecer na sua vida? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Jesus mandou encher os potes com água. Algo simples e até estranho. Mas a obediência nos pequenos detalhes libera milagres grandiosos. Muitos querem o vinho novo, mas poucos querem obedecer quando ainda é só água. Esse é o maior problema. Todo mundo quer o vinho novo, meu irmão. Mas poucos estão dispostos a obedecer quando ainda é só água. E o milagre começa quando eu acredito na palavra profética. E mesmo que o que eu tenho na minha mão é água, eu sei que o que eu preciso é vinho e vai acontecer. Eu sei que aquilo que eu tenho é só um pouquinho de azeite, mas eu creio que a multiplicação vai acontecer na minha vida. Porque a instrução que eu sigo determina o futuro que eu construo. Em 1 Reis, capítulo 17, o profeta Elias estava sendo alimentado pelos corvos, bebendo da água do Querite. Ele comia pão fresco pela manhã, carne pela tarde. Os corvos traziam, eu não sei quem que fazia aquele pão, nem quem matava aqueles animais, mas eu sei de uma coisa, não faltou para ele pão, carne e água todos os dias que ele esteve ali. Mas agora ele tem uma palavra que ele recebe, diga comigo, uma palavra. E uma palavra que talvez muitos de nós teríamos dificuldades de aceitar. Porque o Senhor diz, agora eu quero que você vá para Sarepta, porque tem uma viúva lá em Sarepta, e eu já falei com ela. Diga, Deus fala. Diga bem alto, Deus fala. Escute, queridos, quando o profeta sobe aqui para liberar uma palavra, a maioria de vocês, Deus já falou, mas vocês fecham. Porque imagina uma coisa, aquela mulher, a condição dela
Era uma condição de escassez muito grande. E agora ela recebe uma palavra de Deus dizendo: eu estou mandando um profeta para a tua casa para comer da tua comida. Aquela mulher deve ter falado: cruz credo. Daniel, Deus não é tolo. Deus não está mandando o profeta que estava comendo a comida dos corvos, dos urubus, para a casa de uma mulher para morrer de fome lá. Mas aquela mulher não entendeu, pastor Fábio, que a instrução que Deus estava dando para ela salvaria a vida dela, do filho dela e de toda a família dela. Não tem nada a ver com o profeta, tem a ver com o que Deus está querendo fazer na sua vida, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua casa, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de você. Quando o profeta chegou na casa daquela mulher, ele disse: mulher, se você tem água? Ela disse: eu tenho. Ele disse: também eu queria que você fizesse um pedaço de bolo para mim. Ela disse: tão certo como vive o teu Deus, eu só tenho na minha casa um pouco de farinha e azeite para fazer um bolo, para eu e meu filho comer. Nós vamos comer e vamos morrer. O profeta diz: vai fazer o bolo que tu ias fazer, mas primeiro traz um pedaço desse bolo para mim, porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na tua casa, não vai faltar azeite na tua casa, não vai faltar suprimento, porque tem uma palavra de bênção, tem uma palavra dos céus, e o Deus que me mandou aqui, não me mandou para tirar o que é teu, mas me mandou para trazer suprimento e vida nesse lugar. Quando aquela mulher entendeu isso, ela disse: eu tenho que obedecer, e ela fez daquele pouco um bolo para o profeta. E quando ela olhou para a farinha na casa dela, a farinha começou a multiplicar, o azeite multiplicar, e não houve mais necessidade naquela casa. E o dia que o filho dela morreu, porque abriu a boca grande para falar o que não devia. Toque em quem está do seu lado e diga: cuidado com a boca grande. O que ela disse? Vamos comer e vamos morrer. A comida entrou na casa, mas a morte já estava liberada para entrar também. Sabe o que fez com que aquela crise não se tornasse o fim? Porque tinha profeta naquela casa. Porque tinha profeta de Deus naquela casa. Sabe o que faz com que o vinho da nossa vida não seja o fim e apenas o começo do melhor tempo? É quando nós temos profeta na nossa casa, quando temos palavra profética, quando a palavra viva está na nossa casa. Meu Deus! Aquela mulher disse: meu filho morreu. O profeta disse: fica tranquila, traz ele para mim. E ali o profeta libera a palavra e a vida volta. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. Deus vai ressuscitar situações na sua vida que estavam mortas em nome de Jesus. Eu sinto que tem pessoas que no dia do desespero abriram sua boca para declarar a morte. Mas eu venho hoje aqui para mudar essa estrutura e dizer para você que a vida de Deus está entrando aqui hoje. A vida de Deus está entrando na sua casa. A vida de Deus está entrando na sua vida financeira. A vida de Deus está entrando no seu comércio, na sua vida pessoal, na sua saúde, no seu ministério. A vida de Deus está entrando. O vinho novo sempre é melhor no final. Versículo 10 diz: todos servem primeiro o melhor vinho, mas tu guardaste o melhor até agora. Com Jesus, o melhor nunca está no começo, mas ele está no final. Ele inverte a lógica do mundo. Onde um homem vê o fim, Deus está vendo só o começo e o recomeço na sua vida. Aonde o homem vê vergonha, Deus prepara um testemunho. Deixa eu lhe dar uma palavra: prepare o grande testemunho seu. Ouvindo aqui o testemunho do nosso querido Alex, ele dizendo: me ajoelhei aqui e lembrei que meu solado estava furado. Ali era uma vergonha, mas Deus transformou a vergonha num grande testemunho. Escute, Deus tem um grande testemunho para a sua vida.
Deus tem um grande testemunho. Eu quero concluir. Jesus não apenas transformou água em vinho, ele revelou acima de tudo quem ele é. Aqui é o segredo de tudo. Tudo acontece para que a gente saiba quem é ele. Quem é ele? Quem é ele? Quando ele entrou no barco, que estava à deriva no mar da Galileia, e ele olha para a tempestade e ele diz: mar, fica quieto, vento, emudece. E a calmaria entrou. E os discípulos disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Deixa eu lhe dar uma palavra. Vai chegar um dia na sua casa que você vai dizer: quem é esse? Quem é esse, meu Deus? Não é o Deus da religião, não é aquele que das crendices, é real, Ele é vivo, Ele é Deus conosco, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor, Ele é aquele que me deu vida e vida em abundância, Ele é o transformador de todas as coisas. Deus que transforma o ordinário em algo cheio de glória. Ele não quer apenas fazer milagre por você. Ele quer ensinar você a andar em parceria com Ele, para que em tudo na sua vida se torne um reflexo da sua presença. Quantos querem andar nessa parceria com Ele? 4 perguntas para você refletir. Em quais áreas da sua vida o vinho acabou? Pare e pense hoje. Nós estamos usando essa figura do vinho. Poderia ser qualquer figura. Mas em que área da sua vida acabou a alegria? Acabou a esperança? Que área da sua vida? A segunda pergunta: você tem convidado Jesus para todas as áreas da sua vida ou só para algumas? Terceiro, quantos estão dispostos a obedecer, mesmo quando a instrução parece simples ou estranha? Imagine Lúcia, aqueles servos puseram água. A Bíblia não diz que Jesus orou. A Bíblia não diz que Jesus fez um chacarabassoriandalamaia. A primeira instrução: encham de águas, eles encheram. A segunda instrução: tire um pouco. Do quê? Naturalmente eu coloquei água. Tira e leva para o homem que prova vinho. Uau! Mas eu pus água. Não importa. A instrução é: pega e leva para o homem que prova vinho. Eu creio que quando eles pegaram ainda é água. Mas no caminho, quando eles vão caminhando, aquilo vai se transformando no melhor vinho. E quando chega na mão do mestre Sala, ele diz: aonde estava esse vinho? Aonde estava esse milagre? Aonde estava esse melhor momento da vida de vocês? Meu Deus! Aqui é a diferença. Porque ninguém ficou ali questionando: mas o senhor pôs água. Leva. Tá bom. O que você está levando? Eu só sei que ele disse para levar para o homem que prova vinho. Eu botei água, mas ele mandou eu levar para o homem que prova vinho. Se vai ter vinho no final, eu não sei, mas eu vou fazer tudo o que ele mandou eu fazer. Eu vou fazer. Por último, quantos aqui acreditam que Deus ainda pode transformar o seu hoje comum no seu amanhã glorioso? Quantos creem nisso? Você crê que um amanhã glorioso está chegando para você? O salmista diz: o choro pode durar uma noite,
mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer das nossas vidas. Eu creio que nós estamos terminando esse terceiro dia. E 3 fala de ressurreição. Eu creio que Deus quer ressuscitar sonhos aqui nesse lugar. Eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui nesse lugar. Porque aonde todos disseram que terminou, o Senhor vem dizer, está só começando o melhor momento da sua vida. Você crê nisso? Vai se colocando em pé nesse momento.